Aloha! Sejam bem-vindos ao sexto dia da Semana de Astrologia, uma jornada de autoconhecimento. E o tema do vídeo de hoje, dessa sexta-feira, é sobre as casas astrológicas, que são os cenários para o nosso desenvolvimento. Então, nós trabalhamos com 12 signos, eu já falei sobre a energia de todos eles, que eles estão divididos em 3 escalas, que representam o desenvolvimento pessoal, social e coletivo. Associei os signos com os 4 elementos, que são a base, da organização da nossa vida aqui nessa realidade. Falei também sobre os planetas, sobre a função de cada um dos planetas e a força de cada um desses planetas na expressão da nossa personalidade. E hoje eu vou conectar esses 2 primeiros pilares com o terceiro, que são os 3 pilares básicos desse conhecimento, signos, planetas e casas, formando essa triangulação, esse sistema de comunicação dessas 3 energias associadas para o nosso desenvolvimento e evolução. Então nós temos também, assim como temos 12 signos, nós temos 12 casas. Essas casas se conectam muito com a frequência dos signos, só que elas são setores, então elas são estruturas estáticas, tá? As casas são estáticas, são estáveis. O que movimenta são os planetas, Os planetas são as forças em movimento, as forças celestes em movimento, e os signos são essas estruturas onde haverá essa atividade, Cada signo tem uma força específica, dando suporte para a atuação dos planetas, que eles são os grandes protagonistas, são eles que fazem todo aquele movimento, entram em cena, saem de cena, movimentam tudo, ativam a nossa energia, instigam a nossa energia a se expressar, e tudo isso está acontecendo, toda essa atividade está acontecendo nos setores astrológicos, que são as casas. Então, as casas são os cenários onde essa movimentação acontecerá. Então, a casa é muito importante, assim, no sentido de nós observarmos quais são as casas com mais atividade, mesmo as casas vazias têm uma atividade do signo que está ali, mas ela não é uma casa tão expressiva na nossa personalidade, tá? As casas que têm essa ativação planetária são as casas que trarão maiores desafios, maiores experiências, e ali nós temos que fazer esse processo de autoanálise, autoobservação para harmonizarmos as energias que atuam naquele setor, porque ali sempre será um setor que vai demandar mais atenção, mais energia, mais desenvolvimento e mais consciência envolvida, ok? Então são 12 casas. Aqui também nesse banner, aqui uma linha, mostrando aqui as 12 casas em sequência, mas eu vou dar exemplos para vocês mostrando um mapa astrológico, porque daí fica mais fácil vocês identificarem esses setores, tá? Então nesse mapa aqui, as casas aparecem como uma mandala interna, Então a mandala externa, ela traz os signos, os 12 signos, e a mandala interna traz as 12 casas, tá? Então, esse setor interno numerado, ele é sempre assim, ele é estático, ele tem essa referência, como eu falei, as casas são estáticas. Essa mandala externa que traz os signos, ela se movimenta de acordo com a referência do horário, tá? De nascimento. Então, conforme o horário de nascimento da pessoa, essa mandala externa que traz os signos, ela muda de posição aqui e ela vai definindo o signo que ficará na linha de frente, que é a linha de entrada da primeira casa, da casa 1, que é a casa do ascendente. Então, para definir essa posição, esse ajuste dos signos e a definição do signo ascendente, nós precisamos do horário de nascimento. Quando não temos o horário, não conseguimos definir esse signo, que é muito importante. Porque, como eu falei para vocês, são 3 signos que formam esse tripé da personalidade: signo ascendente, signo lunar e signo solar, tá? Então, o signo solar, que nesse caso ele está aqui, na 5ª casa, Sol, Lua e ascendente formam os 3 pilares da personalidade, tá? Então, com a hora, a data e a cidade, nós definimos
esses 3 pilares e o restante das posições do mapa de nascimento de cada pessoa. Muito bem. Quando não temos a hora, nós podemos fazer um mapa parcial, mas nós não conseguiremos essa definição, da posição das casas. Então, essa conexão dos planetas com os setores e a definição do ascendente, nós não conseguimos ter se nós não temos a hora de nascimento, tá bom? Essa é uma informação importante. Dá para fazer uma análise mesmo assim, só que parcial, né? Fica faltando um dado importante, mas com a data e a cidade a gente já define, já dá para ter uma certa análise, né, da personalidade da pessoa. Muito bem, então voltando aqui, para as casas, esse primeiro quadrante, que são 90 graus que envolvem a casa 1, 2 e 3, é o setor do autodesenvolvimento. As 3 primeiras casas têm relação com o autodesenvolvimento. E são a casa do ascendente, a primeira casa, que representa a nossa autoimagem. É a primeira impressão que nós vamos passar para o mundo. A primeira projeção da nossa identidade é definida pelo signo que está aqui na linha do ascendente e pelas informações que estão conectadas dentro da primeira casa, tá? Então, casa 1. Casa 2 é a casa que representa a nossa estabilidade no mundo material. Ela é uma casa que tem uma base construtiva e de valores, né? Os valores que nós temos, os recursos que nós trazemos e aquela força que nós vamos usar para estabilizar a nossa vida no plano material. Casa 2. A casa 3, ela é uma casa de aprendizado, ela é a casa do conhecimento, é onde nós vamos fazer a base do conhecimento, o desenvolvimento da nossa mente, do nosso intelecto. Então ali nós vamos começar a estudar, aprender e vamos desenvolvendo habilidades de comunicação. Terceira casa. Chegamos no segundo quadrante. Então a casa 4, ela faz a raiz do mapa. Então esse ponto aqui do fundo do mapa representa a nossa base emocional, a nossa raiz emocional. E essa casa 4 tem relação com a nossa estabilidade emocional, a nossa referência de família, os nossos pais, aquilo que nos nutre, né, nos dando esse sustento emocional, esse conforto emocional, esse lugar de pertencimento que nós chamamos de lar. Tem relação com a quarta casa, tá? Esse segundo setor aqui, que envolve 3 casas, o segundo quadrante, ele é o quadrante da autoexpressão, tá? Aqui é autodesenvolvimento, aqui é autoexpressão. Então, a casa 4 representa a base familiar, emocional, nosso lar. A casa 5 representa a casa da expressão criativa, é onde nós vamos buscar os nossos talentos e dons naturais e desenvolvermos essa capacidade de acreditarmos, confiarmos nesses talentos para criarmos uma vida feliz, para atrairmos, né, situações para a nossa vida que realmente nos motivem a expressarmos esses talentos e acreditarmos no nosso direito de felicidade, tá? Isso é tema da casa 5. E a casa 6, a última casa desse hemisfério inferior do mapa, tem relação com o trabalho, com a rotina e com a responsabilidade que precisamos assumir com as nossas escolhas, cuidando daquilo que temos, reciclando aquilo que já não tem mais importância na nossa vida, botando a nossa vida em ordem, tá? Ali nós precisamos ser muito precisos nas nossas escolhas, porque essa casa é a casa que define a ordem interna da nossa personalidade, tá? Que é representada por essas 6 casas da linha para baixo, né? Da linha do horizonte para baixo, que representa o hemisfério inferior e tem relação com o trabalho interno, um desenvolvimento consciente dos nossos potenciais. Ok? Aí passamos da linha do horizonte, vamos para a parte superior do mapa, o hemisfério superior, e aí nós trabalhamos aqui com a consciência de 6 casas, e aqui nessa divisão nós vamos trabalhar com uma energia mais expandida, uma energia superior, que envolve já uma capacidade de alcançarmos mais pessoas, e esse desenvolvimento acontece a partir da casa 7, porque a casa 7 é a casa dos relacionamentos. Aí nós começamos a fazer processos de oposição. Então a casa 7 se opõe à primeira, e aqui a gente já tem que trabalhar com aquele
sistema de gangorra, né? As energias precisam se harmonizar. O que está aqui precisa encontrar uma correspondência harmônica com o que está aqui. Porque senão o que está em cima impulsionando a gente não consegue avançar, porque o que está aqui em desarmonia puxa a energia para baixo. E aí há um desequilíbrio. Então, o que acontece aqui como correspondência depende do que nós estamos projetando aqui, da nossa identidade. Tá? Então, aqui é muito importante desenvolvermos autoconsciência, né? Quem nós somos, quem eu sou, como eu me projeto. Eu tenho que ter uma compreensão dessa projeção para que eu encontre aqui um reflexo correspondente. Tá? Então, a casa 7 representa justiça, harmonia, diplomacia, comunicação assertiva, todas aquelas regras que nos darão a capacidade de encontrarmos essa harmonia, esse respeito, esse alinhamento com a projeção da nossa identidade, tá? Como um reflexo daquilo que estamos buscando. Então começou o primeiro desafio superior a partir de uma referência da base inferior, beleza? Casa 7. Casa 8, ela é uma casa, ela é um laboratório emocional, ela representa grandes transformações emocionais, porque ali tudo aquilo que estamos buscando aqui precisa ser aplicado e de forma mais profunda vivenciarmos essas experiências transformadoras provocadas pelas nossas escolhas. Quando não ajustamos bem a nossa energia de parceria, e isso não envolve só um casamento, uma união estável, mas também as sociedades, as parcerias, os recursos que nós compartilhamos com as pessoas e como nós temos que trabalhar em termos de medidas de respeito com os valores alheios, tá? Isso é tema da casa 8, porque aqui em oposição, na casa 2, nós estamos falando de valores pessoais, aqui são os meus valores, a minha estabilidade, e lá eu preciso encontrar estabilidade com os recursos dos outros agregados aos meus. Tá? Então, um novo setor que traz desafios nesse processo de troca, principalmente quando nós começamos a somar, né? Nós temos que somar o que temos, e ali quando uma pessoa está, por exemplo, investindo mais na relação do que a outra, esse desequilíbrio começa a aparecer, esse desconforto começa a aparecer. Quem sente que está mais envolvido perceberá que o outro não está tão envolvido quanto, e aí começam aquelas exigências, aquelas cobranças ou aquelas frustrações quando não há diálogo para que esse ajuste seja feito, tá? É sempre o diálogo que resolve, sempre, tá? Sem diálogo, se você esconde, se você não fala dos seus sentimentos, se você não fala dos seus desconfortos, se você não fala daquilo que você sente que não está justo, você não consegue encontrar essa correspondência harmônica, e daí geralmente crises acontecem. E se essas crises não forem bem resolvidas, traumas emocionais ficam como um saldo negativo dessas crises que não foram bem resolvidas, tá? Isso é tema da casa 8. E a casa 9, ela já abre a nossa energia para mudanças, para novas possibilidades, porque ela é a casa da sabedoria, da expansão da consciência, de nós olharmos para o futuro acreditando nas novas possibilidades que sempre se abrem depois que passamos por processos de transformação e de renovação consciente. Então a casa 9, ela traz essa sabedoria alcançada a partir dessas vivências, tá? E de tudo aquilo que foi transformado e que foi expandido na nossa consciência. A casa 9 nos impulsiona para novos aprendizados, para viagens, para conhecermos novas culturas, para buscarmos um sentido mais filosófico e espiritual para a nossa vida. Isso é tema da casa 9. E esse terceiro quadrante envolve o processo da autoexpansão. É quando a nossa energia já abre, né, se abre a novas possibilidades e se permite viver essas experiências expandidas dentro de uma vontade mesmo, dentro de uma busca consciente de que ela compreende que ela precisa mais, tá? E por último, o último quadrante envolve as casas 10, 11 e 12. Aqui está o meio do céu, e o meio do céu, ele é a transição para a 10ª casa, que é a casa do sucesso. Na casa 10, depois de termos feito todo esse trabalho pelos 3 quadrantes, nós chegamos numa casa que nos dará resultados, credibilidade, autoridade, porque viemos fazendo um trabalho muito bem feito, e aqui nós colhemos os frutos de todo esse trabalho bem feito.
Então, casa 10 é casa do sucesso, da excelência, da autoridade, da credibilidade, tá? Ela é uma casa prática que traz a colheita, né? Os bons frutos. Então, imaginem que essa linha aqui vertical, ela representa como se fosse uma árvore, né? A árvore da vida. Aqui a árvore é nutrida e aqui em cima a árvore dará frutos. Se essa árvore for bem nutrida, se todos nós tivermos uma boa base emocional, a possibilidade de termos frutos bonitos, saudáveis, né, dessa árvore trazer muito retorno, muita prosperidade é muito grande. Então veja a importância também dessa base emocional bem estável, bem nutrida e bem cuidada, né? Como é importante cuidarmos da nossa base emocional, da nossa energia interna. E daí as últimas duas casas, a casa 11 e 12, são setores de renovação. A casa 11, ela representa inovação, renovação mental, ela nos dá a capacidade de olharmos para frente e trazermos ideias de forma autêntica, de forma mais original, porque quando alcançamos o status aqui do sucesso na casa 10, é como se sentíssemos assim aquela missão cumprida, dever cumprido. Mas ao invés de nos aposentarmos e falarmos assim, e agora eu não preciso fazer mais nada, não, o que acontece? A nossa mente, ela continua sempre ativa, né? Nós temos essa questão da aposentadoria está muito relacionada à questão da matéria, do plano material, né? Mas quando pensamos em uma consciência espiritual e uma consciência que não tem idade, a nossa mente, ela continua se renovando. E esses são os temas que envolvem a casa 11, que seria uma visão de futuro, né? Qual é a continuidade de tudo isso que eu fiz aqui, de tudo que eu construí, de tudo que eu desenvolvi? É o que a minha mente precisa conceber como futuro, porque é a minha mente que se prepara para o futuro, seja como novas possibilidades que eu ainda poderei trazer para cá e inspirar e contribuir para uma melhora da sociedade, ou como uma preparação consciente para a minha transição dessa realidade para uma próxima realidade. Tá? Então isso é tema da casa 11. E a casa 12, que é a última casa astrológica, ela traz um conteúdo mais espiritual, porque ela tem relação com a transcendência de todas as nossas limitações emocionais. A casa 12, ela traz um conteúdo emocional, uma conexão com o coletivo, com o inconsciente coletivo, né? Por isso que muitas vezes nós sofremos vendo o sofrimento de outras pessoas, porque há em nós uma sensibilidade espiritual que muitas vezes sente o que o outro sente. Então, essa identificação por sofrimento não é uma boa opção, uma boa escolha. Quando temos maturidade emocional e alcançamos um status, né, de maior amor dentro de nós, de uma capacidade mais compassiva, nós conseguimos olhar para o outro, compreender a dificuldade dele, o sofrimento dele, a limitação dele, mas entender que isso é um desafio existencial e que aquela pessoa precisa fazer a superação dela. Então você pode ser solidário e dar suporte, mas não se identificar e nem tentar resolver o problema do outro, porque você não tem esse poder, você não tem esse alcance, tá? E todos os problemas podem ser solucionados aqui, desde que a pessoa queira. Então a força de vontade é o primeiro impulso para que a solução seja encontrada. Quando não há essa vontade, esse impulsionamento da personalidade, essa atitude, a pessoa não consegue resolver, tá? E é muitas vezes uma perda de tempo, todas essas tentativas de ajudar a pessoa a resolver o que ela, né, que está vivendo aquilo, não quer resolver, tá? Então isso é importante observar para não criarmos uma identificação com o problema do outro e trazermos esse problema para nós. Porque é isso que acontece quando ficamos muito próximos de alguém, né, que temos uma ligação emocional com essa pessoa e nós percebemos que a pessoa não consegue resolver aquilo, está sofrendo e nós conectamos com a pessoa por esse sofrimento e trazemos e absorvemos esse sofrimento para a nossa vida, tá? Isso não é interessante. Então temos que trabalhar sim dando suporte, mas de uma forma distanciada, autopreservada, né, blindada, para não conectarmos com as pessoas de forma errada por esse padrão vibracional emocional negativo, muitas vezes inconsciente, carregado de memórias que precisam ser superadas pela própria pessoa, tá bom, pessoal? Então, casa 12 tem esse conteúdo
mais profundo, que envolve espiritualidade, generosidade, transcendência, superação das nossas limitações do passado, que tem muitas vezes um reflexo no presente, e isso envolve responsabilidade espiritual, desenvolvimento consciente da conexão espiritual e dos recursos que estão sempre disponíveis para nós que estamos buscando esse aperfeiçoamento, ok? Então falei do último setor, do último quadrante, casas da autotranscendência, pessoal. Então fiquem atentos aí a todo esse desenvolvimento que está ocorrendo dentro desses cenários, desses 12 cenários que são os laboratórios do nosso desenvolvimento, e eu espero que vocês tenham compreendido, tá, o conteúdo das 12 casas que vão se conectar com os 12 signos que estarão dando suporte para as energias planetárias atuarem, nos auxiliarem no nosso desenvolvimento. Espero que tenham gostado desse penúltimo vídeo da semana de astrologia. Então, os conteúdos mais relevantes assim para esse conhecimento desses 3 pilares tão essenciais para a análise, né, do nosso mapa natal, eu passei. E foi de uma forma mais básica, mais simplificada, mas eu espero que organizada para o entendimento de vocês. E é isso, pessoal. Amanhã eu encerro essa semana de astrologia. Como eu falei desde o início, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil e inspirador para vocês, tá? E amanhã eu passo para vocês uma mensagem final com mais algumas dicas sobre esse processo de análise do mapa, esse envolvimento mais consciente com o nosso desenvolvimento, e eu espero que vocês possam buscar nesse conhecimento tão especial um norte para vocês, né? O mapa do desenvolvimento da consciência de vocês. Então é isso. Muito obrigada pela atenção. Se curtiram o vídeo, deixem um like, comentem, compartilhem, se inscrevam no meu canal, que eu pretendo continuar compartilhando esses conhecimentos que foram tão úteis, tão significativos na minha vida e também no meu trabalho, ok? Beijos para vocês, então, ótima sexta-feira, final de sexta-feira, amanhã é sábado, estou encerrando a semana de astrologia no sábado, 7º dia da semana, dia de Saturno, então vamos encerrando. Agradeço muito pela participação e atenção de vocês. Valeu, pessoal, beijos e até amanhã. Tchau, tchau.